Já estamos ao vivo. Olha quem entrou. Que é isso, tia Dália? Comendo pipoca. Eu posso. Eu dar-lhe como pipoca. Não sei se tu percebeu. Providencia uma pra ti também. Boa tarde, Ina. Tudo bem? Alegria hoje ter tu aqui de tarde. Tem aproveitado bastante essas questões da arte terapia, né? Hoje a Ana vai trazer mais novidades, como é que ela enxerga a arte nesse processo também, nos trabalhos dela. Ó, a Ana entrou. Oi, Ana. Seja bem-vinda. Visualizar aqui, né? Isso. Transmitir ao vivo. Oi, Carlinha. No meu tripé aqui. Olá, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo? Ó. Estamos aqui na nossa... Oba! Eu hoje não fiz pipoca. Eu tô no chazinho com gengibre e limão. Ai, Acho que a ó. nutricionista aprova, né? Quando Delícia, a gente tá delícia. meio com Muito bom. resfriado, com alergia da chegada do frio. Ai, essas primeiras mudanças, né? As pessoas, a gente tem pessoas que são mais sensíveis mesmo, né? Sim, eu sou parte desse grupo. Ah, Ó, legal, legal. Olha, as pessoas estão chegando. Geralmente a gente dá uns minutinhos, assim, uns 5 minutinhos, Bianca. para a gente poder começar a conversar, né? E Certo. bater um papo aí sobre esse nosso olhar, sobre a arte, o que ela pode, né, trazer nesse momento, né? Oi, Andréia, oi, Roberta, oi, Bianca. Oi, Bianca, tudo bem? Legal. Então, Ana, o que eu acho bem importante, assim, a gente poder pensar juntas, dando até sequência naquela nossa conversa. Lembra daquele dia que foi muito Lembro. despretensiosa, porque foi uma surpresa, né? Tanto para mim, por achar que, obviamente, a questão da arte, do fazer, né? Ela envolve muito esse contato das pessoas. E nós estamos neste momento, né, de isolamento social e todo mundo teve que se reinventar e poder também passar para as pessoas, né, que no caso os teus alunos, né, as pessoas que participam dos teus projetos, eu no meu caso, né, os meus pacientes, os meus clientes, e eu comecei a pensar nessa jornada, como é que eu poderia fazer isso de forma virtual. Como que isso ia se dar, né? Será que ia ter esse impacto? E no primeiro momento foi a questão de vamos fazer, vamos ver no que dá. E a surpresa dos retornos foi tão positiva, né, que mobilizou e trouxe esse alento e poder colocar isso nesse espaço da matéria enquanto arte, né? Eu poder pensar, usar os materiais expressivos. Os retornos que a gente começou a receber foi tão lindo que me surpreendeu. E aí, a gente trocando aquele dia, tu veio com a frase, né? Que é a qualidade, que é a intenção que define a qualidade do encontro.
E isso eu achei tão bonito, tão sensível, que toca, né? Toca. E aí, então, é por aí que a gente vai costurar a nossa conversa hoje. Ótimo. Então, eu te convido para tu te apresentar para as pessoas, porque acho que nem todo mundo te conhece aqui, o que que tu faz, contar um pouquinho dos teus projetos e como que tu tá percebendo isso também, né? Que tu também teve que fazer essa Exato. jornada. Vamos conversar sim, gente. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Ana Flávia Baldiceroto. Eu sou artista visual de formação. No meu trabalho como artista, eu fui aos poucos encontrando assim uma área de interesse que tem muito a ver com a relação arte e vida, no sentido de trabalhar com projetos que têm muito a ver com a observação do cotidiano e com a cidade. Então, são trabalhos que envolvem troca, que envolvem escuta, que envolvem participação do outro, né? Então, embora eu também trabalhe com as artes visuais no sentido mais tradicional, que as pessoas costumam associar a prática de um artista visual, né? Seja pintura, escultura, desenho, instalação, fotografia, vídeo, todas essas coisas circulam pelo meu espaço. Eu estou no meu ateliê agora, então daqui a pouco posso até mostrar algumas coisas que estão acontecendo aqui, né? Nesse espaço de ateliê. Mas Importante. também eu sempre tive esse interesse humano e de pensar a arte como uma possibilidade de invenção da própria vida, de invenção de tecido social, de contato, né? Então, foi um grande desafio quando a gente entrou, está sendo, né? Ainda um grande desafio quando a gente entrou em quarentena e foi, assim, o mundo todo, né? Está sendo tomado por essa necessidade de repensar tanta coisa ao mesmo tempo. Os nossos trabalhos, né, de rua tiveram que ser repensados. Então, vou falar um pouquinho desses trabalhos para quem não conhece. Um deles, que talvez seja o mais antigo na cidade, é o Armazém de Histórias Ambulantes, ou Carroça de Histórias Ambulantes. A famosa carroça. A famosa carroça, que muita gente já conhece, acompanha, outros não. Vão poder conhecer em breve, porque a gente está para lançar um podcast que conta a história desse projeto. Vai ser lançado semana que vem. Que é um legal. projeto de rua, de escuta de rua, né? Muito bonito, mas envolve realmente a presença do corpo da gente no corpo da cidade, no encontro com as pessoas, e a gente teve que interromper. A nossa programação nem começou em março e a gente já parou. Um outro trabalho que também envolve encontro e união chama No Coração da Agulha, é um trabalho em rede de bordado, de grandes tecidos, né? De toalhas de mesa coletivas que a gente borda em espaços públicos, em praças, parques, calçadas. E há todo um trabalho de construção de diálogo, escuta e de produção de elo social. A gente também teve que interromper, mal começou a trabalhar esse ano juntos e já parou. E eu também trabalho com grupos de laboratório de criação, que são realmente grupos de discussão de processo criativo e acompanhamento, né? E também são grupos presenciais. Então, o desafio de pensar como que pode se dar alguma forma de presença no ambiente digital, se ela seria algo que produziria os mesmos efeitos e a gente conseguiria, de fato, fazer sentido desse espaço, né? Foi uma dúvida no início, mas não deu muito tempo de pensar, né? Eu acho que a gente teve que estar aprendendo, fazendo e tá nessa experiência, né? E no meu caso, também sentindo muito pungentemente tanto o que funciona, que é possível fazer, acho que eu vou falar um pouco sobre isso, mas também falar sobre os impossíveis, né? E sobre todo o contingente de pessoas que está excluído desse ambiente. No nosso caso, que trabalhamos na rua, né? Na busca de produzir laço social onde ele não existe. A gente sabe que essa pandemia também colocou em evidência, em relevo, os efeitos da desigualdade social no Brasil. Então, a gente também sabe que no momento que a gente migra para o ambiente digital, a gente está conseguindo incluir, realizar muitas coisas que não fazia antes, mas tem uma exclusão gigantesca, né? De uma parcela gigantesca da população que não vai estar nesse ambiente por uma série de razões, por não ter um pacote de internet, por não ter um dispositivo capaz de suportar, estar numa live, né? Por ter que estar trabalhando nesse horário, na rua, né? E não estar se cuidando em casa como a gente tem o privilégio de poder estar fazendo. Então tem uma complexidade que se coloca aí, né, Darly? Sim.
Então, assim, eu pensei de contar um pouquinho dessas primeiras experiências de migração para o ambiente digital, inclusive convidando as pessoas para participar, Para porque conhecer, né? para conhecer, porque uma característica que foi possível manter de algumas dessas atividades é o fato delas serem atividades completamente abertas, que as pessoas podem chegar com ou sem experiência em artes e se aventurar e fazer uma aproximação e contar com esses espaços como um espaço de experimentação e também de contato e acolhida, porque acho que uma das coisas que a gente está vivendo, né? Uma aluna minha falou ontem uma expressão que eu achei muito eloquente. Ela falou que sentia uma avalanche de solidão de corpo. E é um paradoxo, né? Uma avalanche de ausência, né? De falta de contato. Embora a gente tenha esse contato, é um contato em que o corpo... Gente, opa, desculpem, o meu tripé aqui deu uma falhada e derrubou a câmera no chão. Deixa eu tentar ajeitar. Voltou, tá? Vou tentar segurar aqui. Enfim, são as coisas que acontecem, né? Quando a gente está num contato presencial, a gente tropeça no chão, alguma coisa cai. E no contato virtual é o telefone que cai. Não, a gente está aqui acostumada também, desde que começou a questão do isolamento, né? De poder aprender a lidar com esses conteúdos também, né? Com essas ferramentas. Eu sempre fui muito mais analógica, eu tinha muito medo dessa questão digital também, tinha alguns preconceitos, enfim, né? Por também acreditar muito nesse contato mais humano, assim, né? Onde se dava isso, né? E ontem também tive uma experiência bem interessante, que a gente acabou organizando, né? O evento do TEDx, do TEDx Laçador. Era um evento que estava programado para o dia 31 de maio, na Quinta da Estância, e em função dessa pandemia tivemos que reorganizar a data, vai ser só no final de outubro, mas a gente sentiu a necessidade de continuar, né? Então, foi lançado um desafio para algumas pessoas que fazem parte da equipe. Contamos com a ajuda de muita gente de todos os lugares, Salvador, Curitiba, um pessoal técnico, que voluntariamente os palestrantes todos seguem essa questão do voluntário, de poder passar uma mensagem, assim. E foi uma coisa emocionante, assim. Foi mais de 300 pessoas, sabe? E teve música, teve lágrimas, teve informação. E uma coisa que às vezes a gente acredita que por estar sendo tão digital, isso não vai acontecer, né? A minha experiência, assim, eu acho que vai de encontro ao que tu sublinhou na nossa conversa, né? Acho que nas primeiras semanas da quarentena logo ficou evidente para quem é professor, para quem é terapeuta, para quem trabalha com público, né? Quem é artista, que a gente tinha a possibilidade de seguir trabalhando por via digital com as redes e que todos íamos ter que nos apropriar de alguma maneira dessas ferramentas, desse ambiente e experimentar com isso. E isso gerou também uma avalanche de ofertas, né? De lives, de oficinas, uma coisa incrível, assim. Também quem dá aula de exercícios e yoga, meditação, tem uma oferta incrível de coisas muito legais hoje para fazer dessa forma, né? Até oportunidades que as pessoas não tinham antes. Oportunidades que as pessoas também não tinham antes. Exatamente, e isso é muito legal. Ao mesmo tempo, eu me preocupei, enquanto pensava como ia ser essa experiência para os grupos que eu coordeno, porque também não gostaria de oferecer mais alguma coisa para nos ocupar, vamos dizer assim, Sim, durante a quarentena, né? Eu queria assim, não, esses trabalhos, a intenção, né, desses trabalhos é estabelecer conexão, contato e a gente poder estar justamente com o que é estar em quarentena em função de uma pandemia, né? E não usar essas atividades para simplesmente transportar para dentro do ambiente de quarentena a vida que a gente tinha antes, ou então realizar coisas que a gente nunca fez antes. Eu não queria que os encontros que se produzissem fossem dessa natureza. Ao contrário, eu acho que a gente tem algo muito
precioso acontecendo, né? É dramático, é duro, é dolorido, nos coloca num lugar de muito não saber, de muita impotência, e acho que estar em contato com essas coisas é mais importante até do que a gente se ocupar com outras coisas, sabe? Sim. Então, uma das preocupações que eu tive em função da qualidade dos trabalhos é que o tipo de experiência que se gerasse nos desse condições de estar, de ficar de fato com essa parada e com o que ela nos impõe, com as mudanças que ela está nos impondo, com tanto de incerteza, de angústia também, né? Porque não falar dessa angústia de morte Sim. onda, né? Isso é real. Então, um pouco, num primeiro momento, uma das coisas que se colocou como intenção dos encontros foi testar se era possível a gente produzir contato e presença, mesmo sem ocupar esse espaço com atividades, né? Então, a ideia não foi ensinar coisas, não foi fazer tarefas, mas simplesmente explorar esse canal, como a gente está fazendo agora, em termos do que ele pode ser como contato, como possibilidade de presença, de troca e de escuta, né? A gente consegue se escutar? Será que a gente consegue se acolher? Será que não estando com o corpo presente, o olho no olho, a gente está aqui olhando para uma pequena, né? Uma pequena janela e tentando supor o olhar do outro, dessas pessoas que a gente vê, esses olhinhos que estão aí com a gente aqui no encontro. Ó, a Bianca disse que estava travando. Às vezes... Para mim tá tranquilo. A voz para mim também. Às vezes acontece isso, né? A internet, dependendo do lugar que a gente está, dá uma travada, né? Enfim. Mas justamente o primeiro teste foi testar esse canal. É possível. E o que eu tenho testemunhado nos grupos, né, que estão seguindo esse formato digital, então o primeiro que eu gostaria de convidar as pessoas a participarem é um grupo que chama No Coração da Agulha, que é vinculado com a minha atividade de instrutora de artes do Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, onde eu sou instrutora, artista instrutora. É um projeto muito bonito de rodas de bordado livre, não é um bordado técnico, é um bordado muito mais voltado para exploração, invenção, autoexpressão do que para o saber bordar, né? A gente começou a se reunir logo que a quarentena começou, com as pessoas que já eram vinculadas a esse projeto no formato presencial, e juntos criamos essa possibilidade de então fazer encontros via Zoom. A gente tem se encontrado quinzenalmente nas quintas de manhã, das 10 às 11h30 da manhã, para bordar juntos, fazer o que nós estamos chamando de um diário de borda. É um diário bordado da quarentena. E tem sido encontros muito comoventes. A gente tem tido, assim, são encontros abertos que qualquer pessoa pode acessar. Não precisa saber bordar, não precisa ter material específico de bordado, porque dá para bordar em qualquer fronha velha. Isso, eu te perguntei aquele dia, tu me deu várias alternativas. Fronha, pano de prato. Isso. A ideia é trabalhar com o improviso, né? O bordado, eu acho que ele pode ser feito até com uma linha de costura. A gente sempre tem uma linhazinha de costura em casa para pregar um botão, uma coisa, né? E, na verdade, pode ser uma costura, um alinhavo. O que importa nesse trabalho é a gente produzir marca através dos pontos. E a gente tem pensado e falado muito sobre o tempo, né? Que tempo é esse? Que temporalidade é essa mais distendida, mais lenta que o estar em casa nos coloca, né? A gente está com contato com uma outra temporalidade. Acho que com muitas memórias. Temos falado muito, inclusive é um dos bordados que eu fiz logo no início desse projeto. Diz assim, a memória não faz quarentena, né? E foi um bordado gigante, né? E a ideia muito é trabalhar, produzir um testemunho, uma memória desse tempo. A gente sabe que esse tempo da pandemia vai ser um marco histórico também, né? Para o futuro, para as futuras gerações. E a nossa intenção, além de dar conta da nossa própria travessia, num nível bem pessoal e subjetivo, é poder deixar uma materialidade que faça testemunho de como que pessoas comuns nas suas casas, em vários lugares, porque no caso esse grupo tem pessoas não só da nossa cidade, mas tem uma moça que é uma brasileira que mora na Itália, que está bordando lá da cidadezinha dela, de Hidro. Olha que oportunidade. Tem um pessoal também, de Belo né? Horizonte, tem uma moça Isso de Betim. integra também, de uma certa forma, tu escutar
o outro desse jeito, né? Que presencialmente não seria possível, de 15 em 15 dias. Exatamente, a gente inclusive está tendo a oportunidade de pensar, né, que esse momento, as coisas que a gente está experimentando e inventando vão deixar frutos para depois desse período da quarentena, porque esse grupo, por exemplo, não quer mais se desunir, que começou a abordar junto, né? Eu acho que a Darly está acompanhando, mas eu convido quem está aqui na sala com a gente para acompanhar. A gente tem uma página no Instagram que se chama No Coração da Agulha. E a gente vai postando a evolução desses bordados que cada pessoa está fazendo na sua casa, no nosso diário de quarentena. E a ideia é que quando a quarentena terminar e a gente puder estar de volta no mundo físico, aí se encontrando, a gente vai reunir esses fragmentos que cada pessoa está produzindo no seu isolamento para construir... No seu casulo. Para construir realmente um tecido comum que conte um pouco, de alguma forma, como atravessamos tudo isso, né? Esse é um projeto que está seguindo esse formato. Uma outra experiência que está acontecendo também, através do meu vínculo como instrutora de arte solteira livre da prefeitura, é um desdobramento de um projeto que também eu coordeno lá há 3 anos, que se chama Ateliê de Observação Orgânica. Ele é um ateliê voltado para a relação com o mundo vegetal. A gente cultiva uma horta, planta, jardina, desenha, pinta, trabalha com a percepção também das praças, dos parques como áreas potenciais de convívio e de cultivo, né? Já pensando nessa direção de uma cidade mais sustentável, com produção local de alimentos, onde a gente possa cultivar nas nossas praças a nossa própria comida. Então, a gente já vinha trabalhando nessa direção. É um projeto mais complexo, porque ele também é um projeto comunitário. Mas nesse momento de quarentena, então, a versão, vamos dizer, os aspectos dele que são de observação via desenho e pintura e aquarela, né, da natureza, eu estou seguindo. Então, como é que está seguindo isso? Via live. Então, são lives quinzenais, nas quintas de tarde, através da página de Facebook do Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, né? Esse pelo Facebook da página do Ateliê Livre. Então tem plataformas diferentes, né? O encontro de bordado, ele pelo quintas, quinzenais, né? Tem toda a divulgação na minha página pessoal. E eu vi que tu organiza bem direitinho, os links e tal. Isso, tá tudo bem colocado. E a gente está explorando essas diferentes formas. Por exemplo, o Zoom, ele permite uma sala de encontros onde todas as pessoas se enxergam. Então, cada um tem a sua câmera, o seu microfone, e a gente pode se ver, né? Então, é um encontro que constrói um tipo de intimidade. A live é um pouco como a gente está fazendo aqui, né, com a Darly, em que a gente vê só quem está entrando, mas não tem uma interação tão direta. Então, é uma aula mais expositiva, que eu convido, né, trago as pessoas para dentro do meu ateliê através dessa câmera, e a gente faz algumas experiências de observação através do desenho. Nessa semana, excepcionalmente, vai ser na sexta-feira, se alguém quiser assistir das 2 às 3. Nós vamos fazer uma experiência bem interessante de trabalhar com bordadas, com mancha, E mesmo quem não tem material, quem não tem nanquim, aquarela, não se preocupem, porque a gente pode trabalhar com tintas caseiras alternativas, por exemplo, como um café bem forte, um café muito concentrado. Pigmento, né? Ele serve para pintar terra, um pouquinho de terra, né? Que a gente dilua com água quente e tire a cor dela, peneira um pouco para sair a parte mais arenosa, fica só com o pigmento, a gente também consegue pintar com esse material. Então, a gente vai adaptar com o material que tiver disponível e vamos trabalhar com algumas abordagens com aguada, e a gente pode observar qualquer plantinha que tenha perto. Tenho falado até para o pessoal que não tem jardim, não tem vaso, não mora em casa, que dá para pegar até uma folha de alface, de rúcula, da geladeira, e a gente conversa com essa folha e ela tem muito para nos ensinar, né? Ana, para mim, o mais fantástico que a arte nos proporciona é justamente esse imaginário de explorar esses conteúdos, né? E entender que não tá tudo fora, né? Que dentro a gente consegue mobilizar essas coisas. Como tu tá trazendo, essa é a essência mais pura para mim, assim. A gente sempre acha que tem que ter 1000 conhecimentos, tem medo de... acho que a arte tira um pouco disso. Medo de errar. Mas será que eu vou conseguir? Mas eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não tenho paciência, eu não tenho os materiais. E, na verdade, esse momento está mostrando que não é nada disso, esses pensamentos.
Exato, perfeito, Darly. Tu falou assim né? tudo, né? Eu dou aula há muitos anos, assim, além da minha prática pessoal como artista, de eu explorar isso em mim, todas essas vozes que vêm nos dizer que não dá, que não pode, que não isso, não aquilo. Eu também dou aula para adultos há muitos anos, né? E eu acho que uma das principais tarefas que a gente tem quando vai ajudar, né, facilitar a aproximação de alguém com o universo da arte, da busca de um canal de expressão. A primeira é lidar com essas camadas repressivas que todos nós temos, né? A gente tem muitas vozes, assim, limitantes que nos dizem não. Exatamente o que tu falou, precisa ter talento. Tem muitos mitos também em torno da ideia de que a arte é uma questão de talento, que tem pessoas que nascem que têm talento e outras não têm, ou que então eu preciso primeiro saber a técnica para depois eu poder me soltar, me expressar. São vários mitos, né? Vários. E na verdade, eles só servem para nos distanciar de algo que é a nossa própria natureza. Nós somos seres naturalmente criativos, pulsantes. Nós temos um canal que pede para se expressar. Cada um de nós, como ser humano, a gente tem experiências e a gente tem a possibilidade de simbolizá-las através da materialização, seja pela via da palavra, da imagem, da expressão corporal, da produção sonora, né? As várias linguagens artísticas. E isso é um dado humano. Um artista que eu gosto muito, assim, sempre de citar, ele é muito conhecido para quem é da área das artes ou estuda a história da arte, que é o Joseph Beuys, um artista alemão dos anos 70, 60, 70, uma produção muito forte, assim, na área de performance, um pioneiro também nessa relação entre arte e ecologia, e também um libertário, porque ele dizia o seguinte: todo homem é um artista, todo homem e toda mulher, né? Vamos abrir aqui. Sim, todo ser humano. Todo ser humano nesse sentido, né? É um artista no sentido de que a gente tem a potência criadora como uma semente dentro de nós. E eu penso nesses espaços que a gente tem, né? A Darly também tem esses trabalhos com arte-terapia que proporcionam que a gente se experimente, né? Nas artes expressivas. O primeiro trabalho da gente é se autorizar, né? E pensar assim... se permitir. Se permitir e deixar esse desejo pulsante falar e nos conduzir. E também permitir uma lógica que é muito a lógica da criança, eu acho. Que tem uma coisa da criança que é da brincadeira e da experimentação. A criança é muito livre, ela inventa as regras da brincadeira, daí quando a regra não funciona mais, ela inventa outra regra, ela desinventa, ela imagina pra cá, se tal coisa não funciona, ela já muda, ela junta o Shrek com a Branca de Neve, com o Super-Homem, sabe? Tem algo muito livre da lógica da colagem e do brincar infantil que a gente, como adulto, tende a reprimir, não autorizar mais. E a experimentação artística, ela segue muito essa lógica. É uma lógica criada muito pelo princípio do prazer, da fantasia, da imaginação. E às vezes a gente não se deixa porque vem um adulto muito severo e, né, julgador que diz, não, mas... Muito embotador ali. Mas onde é que isso vai me levar, né? Que eu acho que é outra questão da utilitarismo da arte, né? Onde é que isso vai levar? Mas tu faz isso para quê? Muitas pessoas, às vezes, em alguns desses projetos, né, me perguntam, mas vocês fazem isso para quê, né? E a resposta sabe... esse caminho produz felicidade. É onde vai chegar, exatamente. A gente não sabe, né? Produz felicidade, é uma condição nossa também poder exercer isso, né? E eu acho que também este momento veio mostrar um valor muito grande disso, né? Da música, da arte, né? Do contato com coisas que a gente não, talvez em algum momento não percebesse, né? E o quanto isso pode ser simples e curativo também. Eu me preocupava muito com as pessoas, não pela questão somente do fazer, mas eu percebia as pessoas assim meio que não conseguindo expressar, dar conta daquele sentimento. Eu acho que o fazer trabalhos assim, eu acho que a gente consegue colocar um pouco, né? E também, sabe aquela solidão total, assim, conheço bastante pessoas que estão passando por esse momento sozinhas. Que elas não têm, assim, os filhos não estão mais com ela não é mais casada, sabe? Realmente, assim, estão sozinhas. Eu pensei assim,
como que tu não vai, né, começar a fazer algo? E isso ajuda. Perfeito. Exato. A gente tem, assim, nesse momento, né, eu acho tem coisas que se tornaram muito agudas, por exemplo, né, essas práticas que eu estava compartilhando com vocês, o bordado, que já existia antes, o trabalho do ateliê de observação orgânica, que tem esse corte mais da relação arte-ecologia, a carroça de histórias ambulantes, que vai ter, né, já vou falar um pouquinho mais, a gente vai ter um encontro super bonito a semana que vem, que vai ser na quarta tarde, justamente. Talvez seja na hora da live da Darla, esse é o único problema. Ah, não, mas a gente troca o horário da live. Vamos trocar, porque a gente vai ter problema. das 4 às 5 da semana que vem, que é o nosso dia de sair com a carroça para a rua às quartas-feiras, né? Agora a gente está sem sair e estamos nos concentrando, então, em preparar o podcast, que é um processo que já começou ano passado, que conta um pouco as histórias desse projeto, que é muito longo, é um projeto que existe desde 2006, então tem uma longa história, né? E a gente começou a fazer o registro oral dessas histórias para divulgar em podcast o ano passado. E a ideia realmente era lançar esse ano no primeiro semestre, mas no encontro presencial ia ser, né, diferente do que vai ser agora. Então a gente começou a adaptar esse encontro para um formato digital e a gente vai ter então a semana que vem um evento que chama Um Tempo para Escutar, que a gente vai lançar o primeiro episódio desse podcast, que conta como é que surgiu esse projeto de criar uma banca de escuta, que é uma carroça de pipoca, na verdade, adaptada para uma banca de escuta de rua. E como é que isso surgiu em 2006? E a gente tem notado justamente, né, Darly, que essa escuta, esse contato, o tempo de conexão, né, que é o bem mais precioso que a gente tem, a gente está percebendo, é o tempo. É o tempo que a gente dá um para o outro, é o tempo que a gente dá para se conectar com a gente mesmo, com outra pessoa, né? Como é que a gente começou a trabalhar isso na rua há tantos anos atrás e como é que isso pode acontecer agora e quanto que é necessário, né? Num tempo que a gente está sozinho, muitas vezes. Se não está sozinho em casa, a gente está sozinho com as nossas angústias e solidões, com o nosso não saber o que fazer desse momento, né? Onde a gente não consegue encontrar os amigos, os familiares da maneira como encontrava. Será que a gente consegue se escutar de outra forma? Então a gente vai também abrir esse espaço de escuta entre as pessoas que chegarem, mesmo entre estranhos. Será que a gente consegue, né? Consegue? Eu acho que consegue. Eu tenho notado, né? A gente está encorajado pelas experiências positivas assim, que tem tido com esses outros grupos, que a gente consegue. E que quando a gente para, por exemplo, no grupo de bordado, tem sido extremamente comovente, porque a gente fica bordando, cada um na sua casa, com a sua linha, naquele tempo mais lento dos pontos, né? Temos pensado quanto pensamento vai em cada ponto, que não é dito, né? Homenageando também as gerações e gerações de mulheres que costuraram antes de nós em silêncio. A gente agora está costurando e bordando e falando, né? Transformando o bordado também num espaço para falar das nossas coisas. A gente tem percebido que esse falar, simbolizar, colocar numa materialidade as nossas experiências, ele produz saúde, sim. Além de beleza, produz saúde, produz possibilidade da gente continuar num certo equilíbrio, né? Conseguir se manter centrado. Tu sabe que uma das minhas experiências mais significativas com o bordado foi com um grupo de bordadeiras da oficina de criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Sim. Né? Lá eu tive, assim, momentos muito ricos, assim, muito especiais, assim, que me ressignificaram muita coisa na minha vida, assim. Foram 8 meses, assim, toda terça-feira de manhã, chegar lá e, imagina, né? Um grupo que já vive enclausurado, né? Sim. Parte dele vive num confinamento do hospital psiquiátrico. Há 30 anos tinha gente lá que estava todo esse tempo. E outras pessoas não, eles faziam meio-dia, assim, né? Iam e voltavam. E com elas, assim, tudo isso está mobilizando, veio vindo, assim, na minha memória já agora, o que foi colocado e o que é esse alinhavo, assim, né? Esse tempo, essa fala,
essas mulheres que antes bordavam e não falavam, tudo assim, é muito mágico, é só fazendo mesmo, só se experimentando, só estando nesse lugar para entender o valor dessa potência. Exatamente. Eu sou super. Eu encorajo todo mundo, até quem não gosta de bordar, me confessando como alguém que não gostava de bordar nem costurar. Eu acho que, além de ter um traço, assim, são traços às vezes de personalidade, né? De não ter tanta paciência para coisas com mais minúcia, né? Mas acho que também tem uma rebeldia do feminino nessa negação do bordado e da costura, no meu caso, porque eu fui educada por uma mãe, né, feminista e neta de uma avó muito prendada, muito bordadeira, costureira e que foi muito oprimida também, né, no seu tempo, como a maioria das mulheres da sua geração. E eu acho que, então, como uma mulher dos anos 70, eu carrego essa memória de que bordar, sentar, é ocupar esse lugar do silenciamento, né? Da mulher que fica no ambiente doméstico, que não tem uma voz pública, que não pode falar. Então, acho que eu sempre tive uma certa rejeição a essas artes manuais, algo que as gerações mais novas estão resgatando com um bordado muito mais atualizado, né? Ai, tem É uma menina que tem um projeto super bonito do bordado empoderado e tal. Então, tem uma geração de jovens feministas bordadeiras que estão bordando, né, ressignificando essas artes manuais. Mas como é que o bordado chegou até mim para encorajar quem não tem, assim, não se veja muito nesse lugar de sentar para costurar, né? Que era a minha posição há alguns anos atrás. Esse projeto, ele não é de autoria minha, né? No Coração da Agulha, ele é uma construção local a partir de uma semente lançada por uma artista mineira que se chama Teresa Portes, que eu encorajo todos também a acompanhar. Tem um trabalho belíssimo em Belo Horizonte, participa do nosso grupo, é uma amiga pessoal também. E a Teresa Portes, ela tem um trabalho muito incrível. Ela trabalha também com memórias, né, de família, e ela começou a oferecer na... Imaginem assim o centro de Minas, para quem conhece, o mercado público, uma das ruas ali paralelas ao mercado, a Padre Belchior, é onde a família da Teresa tem a sua origem, tem uma casa, a mãe dela cresceu ali, né? E era uma rua onde passava um riacho, tem toda uma memória desse sobrado de quando a cidade era menor. Essa cidade cresceu, essa rua se transformou. E hoje é uma rua, assim, super um misto de negócios, né? Tem frete, tem cinema pornô, tem lancheria, tem brick, é um misto de azenha com voluntários, sabe? É uma rua, assim, super viva, linda, uma rua típica de uma cidade brasileira, mas sem nenhum glamour, vamos dizer assim, né? No sentido da gente pensar num lugar todo... De arte. Né? De arte e tal. E lá, a Teresa, junto com a mãe dela, tem uma ONG chamada Instituto Undió, que oferece atividades artísticas de vários tipos para jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social. Faz um trabalho belíssimo. A Teresa desenvolve um trabalho lindíssimo lá. E uma das coisas que a Teresa faz é um projeto que chama Nessa Rua Tem um Rio, que resgata a memória dessa rua, onde de fato passa um rio hoje canalizado por baixo da terra, né, por baixo da rua. E uma das atividades do Nessa Rua Tem um Rio é a Mesa de Teresa. A Mesa de Teresa, assim, a Teresa remonta mesas de café mineiro, assim, o estilo das fazendas mineiras com as quitandas mineiras. Então, a série dos bolos, os doces, o café passado na hora, no coador de pano. O pão de queijo. Tudo isso numa mesa enorme na calçada. E é uma mesa aberta para as pessoas chegarem e tomarem café e conversarem. É uma superfície de contato muito bonito. É um trabalho que eu tive contato em 2012, quando eu estive lá com uma amiga. A gente estava lançando um livro, justamente na ONG da Teresa. E foi um dos lançamentos mais lindos, porque esse livro foi lançado em várias cidades do Brasil, em centros culturais, em universidades. Nunca tinha sido lançado na rua. E ali rua, foi um espaço onde todo mundo conversava e as pessoas chegam e ela oferece o café. E aquele café é feito com o maior cuidado. E a mesa é posta com xícaras doadas. Então, uma xícara é diferente da outra. Cada pessoa doa uma xícara com uma memória, com uma história. As pessoas chegam perguntando quanto é que custa. E a Teresa, não custa, é uma oferta, né? Então, tem essa reversão da lógica do comércio, onde parece que tudo que está disponível no mundo é para ser comprado. E ali ela trabalha com não.
Não é, né? Que Tem algo lindo. que é da ordem do afeto que não é para ser comprado. Enfim, um trabalho belíssimo. E a Tereza veio para Porto Alegre, a meu convite, participar de um festival de artes em 2013. E ela trouxe um desdobramento nesse projeto, que é a ideia de bordar essa toalha de mesa onde o café vai ser servido. Sim. Então foi aí que começou essa situação de bordar. E nós começamos bordando juntos. E para mim foi um acontecimento mágico, porque foi a primeira vez que eu bordei na minha vida, sem nenhuma habilidade. Botei uma linha, fiz um nó. E a Tereza, né, nos encorajando de uma maneira muito simples. Ela disse assim, não precisa saber bordar. Basta saber botar uma linha na agulha, dar um nó. Quem não lembra de ver uma tia, uma avó bordando? E É assim verdade. a gente começa, né? E eu vou dizer para vocês que tem algo contagiante nesse ato de trabalhar com as mãos, no sentido Tem de mesmo. tem algo que restaura um ritmo, parece. Eu não sei o que Eu mas também tem. não sei explicar. Eu só convido todo mundo para experimentar, porque eu sou, assim, testemunha no meu corpo desse milagre que é descobrir alguém que costura em mim, que borda, né? E dessa maneira livre, porque eu acho que no momento que também cai essa exigência de bordar um traço que outra pessoa fez, ou seja, a gente não borda um desenho que alguém fez. A gente inventa esse desenho. A gente não precisa saber o que vai sair antes. A gente pode bordar palavras, a gente pode simplesmente alinhavar e deixar que a linha, o movimento ali daquele momento nos surgir o que vai sair. Abre um caminho de criatividade mesmo, né? E de autoexpressão, e que é muito bonito ver, extremamente terapêutico, exatamente, a Bianca disse. Exato, algo acontece ali que é da ordem da criação mesmo. E aí não importa se a gente está desenhando, se está, né, bordando. O que eu acho que o bordado traz, que me parece que restaura algo da memória de um tempo que a gente também está revendo nessa quarentena, é um tempo um pouco mais lento, que favorece a narrativa, que favorece a escuta. Porque a gente está acostumado com ter que se acelerar, porque numa sociedade onde tempo é igual a dinheiro, a gente não pode perder tempo. Então, quem teria tempo para costurar, né? Quem teria tempo para parar para ficar bordando uma coisa que vai ser uma toalha para tomar um café? Né? Aquilo que tu disse outra vez, né? Pra que é isso aí mesmo? Porque que perda de tempo é essa, né? É. E daqui a pouco eu acho que a gente está precisando retomar uma outra equação, né? Que nos coloca algo que está colocado agora explicitamente para quem quiser ver, né? Tempo não é dinheiro. O tempo é o tecido da nossa vida, né? O tempo é verdade. o pulsar da vida. O tempo é o tecido da nossa vida. A Bianca está dizendo aqui, né, que essas atividades são como meditar, e eu percebo justamente assim, né? E por isso que às vezes acalma as pessoas, porque elas conseguem entrar em contato com isso de uma forma muito lúdica, sem estar, como eu digo sempre, né? Eu não vou chegar, às vezes, para dizer que um alimento é saudável ou não, fica com toda aquela balela das vitaminas e não sei o que. Não, às vezes tu usa um outro caminho e a pessoa entende aquilo ali, né? Então eu percebo um pouco mais ou menos isso. E ontem a Morena Mariana, numa das talks do TEDx, ela falou muito assim sobre essa questão, né, da nossa condição humana, né, de vulnerabilidade que estamos todos passando e tendo que aceitar isso, né? E ela ainda mais estando grávida, gestando uma menina já com 8 meses, ela diz assim, eu tenho duplamente a sensação, porque a gestação já é uma coisa que inesperadamente qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né? Os 9 meses são assim, e mais o momento da pandemia, né? E ela falou muito ontem numa expressão que eu gostei bastante, que é o nosso novo normal. Quando voltar o novo normal, porque vai voltar, mas a gente não sabe como que vai voltar as coisas todas, né? Como que nós vamos voltar, né? O que eu já tenho visto de pessoas que antes alucinadamente tinham ritmos de trabalho meio assustadores, assim, já me disseram. Uma coisa eu tenho certo, Darliane, eu não vou voltar a trabalhar do jeito que eu voltava. Eu disse, que bom, resolveu já para colocar, né, essa pessoa neste lugar, né, de repensar e já ter esse plano, né? Olha aí, o que a Bianca está nos dizendo.
Cheguei a bordar por 7 horas e não senti o tempo passar. Afundei na Afundei consciência. Foi uma experiência muito diferente, relaxante. E é mesmo, né? É impressionante. Eu não sei, a Dali tinha me falado, né? Me proposto um desafio de Vamos fazer ver. uma pequena experiência. E agora que Dá a Bianca tempo? falou de meditação e tudo, eu proponho, eu convido vocês a gente fazer uma pequena experiência muito simples. Ai, vamos fazer então. Querem fazer? A gente tem A alguns gente tem minutinhos, assim, ó. né? Tem mais uns 15 minutos, tá? Porque 1 hora o Instagram corta a live, né? Sim. Então, se tu acha que dá pra fazer nesse tempinho, Dá. ia ser maravilhoso. Dá. É uma experiência bem simples, gente. A gente só precisa ter uma caneta ou um lápis, pode ser qualquer tipo de caneta, qualquer tipo de lápis, e um papel, também pode ser de qualquer tipo. Se não tiver pauta, ótimo, mas também se vocês tiverem uma folha de caderno, serve. Eu vou pegar aqui um caderno e a gente vai fazer uma experiência de desenho que tem a ver com... Ele tem uma conexão com a observação do próprio corpo. E eu acho que nesses tempos de super digitalização das relações, a gente está passando muito tempo em WhatsApp, Instagram, lives, né? A Zoom, Também. Hangouts. A gente está usando muito a cabeça, né? Tá usando muito a faixa dos olhos aqui, a boca. E o nosso corpo, ele tá ficando talvez muito mais parado, né? Dentro de casa. E a não ser aquelas pessoas que já têm uma prática corporal bem estabelecida, que fazem uma yoga, uma meditação, ou né, se exercitam e mantiveram isso, eu acho que a maioria das pessoas está sentindo o efeito dessa sobrecarga aqui, né, da cabeça, aqui, esse peso aqui, e talvez sentindo falta de se conectar com o seu corpo. Então, o que eu pensei de compartilhar com vocês é uma prática que é muito gostosa, muito simples e que ela alia a observação do próprio corpo com o gesto, tá? Então, deixa eu só me preparar aqui que eu mesma não tinha pego meu papel antes. Eu vou pegar um bloco aqui, uma pranchetinha. Eu vou pegar uma caneta simples. E no primeiro momento a gente nem vai pegar o lápis na mão. A gente só vai ter isso perto para que a gente não precise procurar no meio da prática. Porque se a gente vai procurar, a gente acaba perdendo a conexão, tá? Então, eu vou fazer sentado numa poltrona. Vocês podem fazer numa mesa, numa cadeira, numa poltrona. Desde que tenha uma superfície rígida. Para apoiar. E o lápis na mão. Mas nesse momento a gente vai, ó, deixar tudo paradinho aqui, tá? Vamos só sentar onde a gente estiver e tomar consciência do corpo. Nós vamos começar prestando atenção. Quem quiser fechar os olhos para ajudar, eu acho que é uma forma, às vezes, da gente se perceber mais fisicamente. Então, fiquem à vontade também para fechar os olhos. E a gente vai começar a prestar atenção no nosso corpo, partindo lá dos dedos do pé. Como se estivéssemos passando um scanner. Todo mundo que já escaneou um documento sabe, né, que o scanner faz essa captura da imagem pela luz. Então, nós vamos passar a luz da nossa consciência, da nossa atenção, começando lá da sola do pé, dos dedos do pé, e nós vamos simplesmente observar o nosso corpo. Observar as sensações que a gente sente nos nossos pés, nos dedos, perceber ossos, musculatura, tendões. E vamos subindo lentamente, num ritmo lento, com a luz da nossa consciência escaneando calcanhares, canela e panturrilha. E vai te observando sem julgar, sem querer mudar. Simplesmente como quem está sentado numa plataforma de salva-vidas observando o mar, tu te observa. Coloca o foco da tua consciência subindo pelas pernas, chega até o joelho. Se sentir necessidade de fazer pequenos movimentos, ajustes no teu corpo para ir ficando mais confortável, tu faz.
Sente se tu percebe algum ponto de tensão, relaxamento, formigamento, prazer, dor. Vai subindo pelos joelhos, como aquele scanner que vai subindo com a luz, sobe pelas coxas, chega até a região da bacia, nádegas, região pélvica, toda a bacia, esse encaixe dos membros inferiores com o teu tronco. Vai percebendo como é que estão teus ossos, articulações, músculos, órgãos internos. Vai subindo pelo tronco, percebendo toda essa área do abdômen, onde se processa a energia dos alimentos, intestinos, fígado, vesícula, pâncreas, estômago, todo o aparelho digestório. Percebe também tua coluna lá por trás, vai subindo pelo cóccix, a energia subindo pela coluna, até chegar com o teu scanner mental, com a luz da tua consciência na área do diafragma. Percebe como é que ele está se movimentando, se a tua respiração está curta ou longa. Sem tentar mudar, sem forçar nada, só observa como é que estão teus pulmões, caixa torácica, coração. Vai subindo até a região dos ombros, escaneia com a tua mente a bacia escapular, omoplatas, encaixe dos braços nos ombros. Vai descendo pelos braços, percebe tuas mãos, as articulações dos dedos. Volta da ponta dos dedos até os ombros e vai subindo pela região do pescoço, essa região que geralmente carrega muitas tensões, carrega o peso da cabeça e do mundo. Observa como é que está essa região. E aí vai subindo pela tua cabeça, percebendo ao mesmo tempo a nuca, o maxilar inferior, arcadas dentárias, crânio, língua, nariz, olhos, testa, têmporas, couro cabeludo. Sente como todo o teu corpo foi banhado pela luz da tua atenção e como isso já modifica o estado geral do teu ser. Vamos acolher os sons dos cachorros aqui, os bichinhos que fazem parte da nossa vida. Observar como é que isso afeta o corpo da gente. No meu aqui, senti um raio no meu peito quando o cachorro latiu. E a gente é afetado pelos sons também, pelo nosso ambiente o tempo inteiro. E nós seguimos observando. Nesse momento, a gente vai pegar o lápis ou a caneta na mão, ainda de olhos fechados. Vamos pousar, repousar o lápis sobre algum ponto do papel. E agora tu vais passar por uma segunda vez mais rápido o scanner da tua mente, da tua consciência pelo teu corpo. E vai te deixar capturar por aquela sensação corporal que estiver falando mais alto. Aquela que estiver chamando a tua atenção primeiro. Alguma coisa vai capturar vocês, não precisa racionalizar. Basta se deixar levar por essa escolha que vai vir do teu próprio corpo. É um chamado do corpo. Pode ser que seja uma ponta do dedo do pé, a garganta,
uma coluna, uma perna, qualquer coisa. Por mais insignificante que te pareça racionalmente, acolhe o convite que o teu corpo faz para colocar a tua atenção nesse local, confiando na primeira intuição que veio. E aí nós vamos começar a sincronizar essa sensação corporal com o movimento da mão. Vamos deixar aqui que o nosso braço e a nossa mão, que está com o lápis, haja como uma espécie de agulha de sismógrafo, se movimentando em sincronia com a vibração que essa sensação produz. E a gente vai deixar que essa sensação corporal se traduza num movimento espontâneo do braço. Então, se é uma sensação mais apertada, talvez meu braço e minha mão façam movimentos mais apertados. Se é uma sensação mais suave, talvez seja mais suave. Se é uma sensação que produz ondas, pulsações no meu corpo, eu deixo que o meu braço se movimente de acordo. Sem me preocupar se está ficando um traçado bonito ou feio, sem julgar. Porque aqui o que interessa é essa experiência de percepção, de autoescuta, de autocuidado. Deixando que o meu braço seja um tradutor do meu corpo. E se vocês esgotarem uma região do corpo, uma sensação, deixem que uma outra chame atenção. E segue trabalhando, deixando que teu braço simplesmente obedeça a vibração, a mensagem que as diferentes partes do teu corpo estão te enviando. Como são 16 horas e 57 minutos, a gente poderia continuar por bastante tempo essa prática, é um gostinho de um início de um trabalho de escuta corporal. Eu vou convidar vocês a abrirem os olhos e observarem, vou mostrar também meu registro aqui. Ó, Darly. Eu comecei trabalhando com uma sensação... Muitas vezes a gente não sabe dar nome para sensações, né? E eu também não sei dar nome. Eu comecei com uma sensação que me chamou meio no centro do peito, uma espécie de um formigamento, uma inquietude, né? E dali foi me expandindo, né? Queria saber se vocês conseguiram fazer um pouquinho antes da gente terminar, se fez sentido. Isso pode ser um início de trabalho. Pode ser um início de trabalho bem legal. Sim, a gente acaba, né... podendo fazer essa pausa e realmente eu percebo às vezes que o soltar também é difícil, né? No primeiro momento, assim, tentar conciliar essa consciência, esse lugar, assim, mas pra mim me pegou muito a região do quadril e um pouco aqui peitoral, mas aqui também, assim. Isso a gente pode fazer um outro dia, Darly, tá? Vamos. À disposição, uma sessão mais longa, que a gente pode fazer uns 40 minutos, né? E desdobrar, porque essa prática, ela pode ser feita sozinha, né? Como uma prática de meditação, mas a gente também pode desdobrar ela em várias etapas, introduzir outros passos, outros materiais, e é super gostoso. E eu adoraria fazer com quem tiver vontade. Vamos sim. Ana, eu quero te agradecer, assim, do fundo do coração, esse momento, essa troca, tua disponibilidade, teu carinho, né? A tua partilha das tuas experiências, da tua visão, né, da tua história com a arte, com as pessoas, com a escuta, com toda a tua sensibilidade que tu vem construindo, né? Eu acho fantástico, assim, uma admiração total minha. Assim, uma alegria, né? A gente está trabalhando a virtude da alegria e a gente te convidou para estar com a gente nesse dia, tá? Que a gente possa ter trazido, né, um pouco mais de um momento mais presencial, né? Que a gente possa poder, né, expandir isso mais, entrar em contato com isso, com a tua experiência e poder levar isso depois, né, para fora. Que assim seja, Darly. Né? Essa alegria mútua.
Então tá, Fico à querida. disposição aí pra gente seguir conversando. Ai, muito bom. Vamos sim, vamos planejar. Adorei, adorei, adorei. As pessoas estão falando aí, olha, estão gostando, estão fazendo. Tá maravilhoso mesmo. Ai, muito legal, Muito muito bom. legal. Esses encontros nos alimentam a todos, né? É verdade.